Ceará estreia na segunda fase do Campeonato Cearense, como terminou a primeira, goleando 5-1, sem dúvidas, uma superioridade danada para cima do Ferroviário no Clássico da Paz desse domingo no estádio Presidente Vargas. A gente vai falar um pouquinho do que esse jogo acrescenta para o técnico Mozart, de como o Ceará se comportou diante do Ferroviário e da evolução, pouco a pouco, de uma equipe que vive mesmo um processo de pré-temporada. Teve até gente estreando e fazendo assistência no jogo de hoje. Vamos falar sobre isso aqui no canal do Caio Costa. Queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal. Meu muito obrigado mesmo. Estamos lá devagarzinho, saímos da marca de 16 mil inscritos, procurando crescer ainda mais. Mas antes da gente falar do jogo, deixa eu te dar uma dica de coração, falar do nosso parceiro, do Sicredi, parceiro aqui do canal do Caio Costa e também lá no Instagram. Não me segue no Instagram? Não me segue no Instagram? Me segue no Instagram, @Caio C. Costa, _ no final. O Sicredi, afinal de contas, ele é o grande parceiro, seu grande amigo para organizar a sua vida financeira e também da sua empresa. Quer entender melhor como é que funciona? Aponta a câmera para o QR Code aqui do lado. Vai lá, se informa sobre o Sicredi. Abra sua conta. Você vai me agradecer, afinal de contas, eles vão te dar todas as soluções para você sair sempre com os 3 pontos da sua vida pessoal, assim como o Ceará saiu com os 3 pontos hoje diante do Ferroviário. Tá aí? Olhou o QR Code? Abriu a conta? Vai lá no Sicredi, não perde tempo não. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo entre Ceará e Ferroviário. Eu confesso que esperava um pouco mais de competitividade do Ferroviário. Por mais que não tivesse o Lucas Black, que talvez seja hoje o principal destaque individual da equipe coral, e também de ter vindo de um jogo muito difícil contra o Quixadá, de uma carga dramática, né? Era vencer, se classificar, perder, ficar fora e ir para a briga de rebaixamento. Achei o Ferroviário muito desorganizado. Ele até dá um susto ali na bola parada no começo do jogo, mas depois que o Ceará faz 1-0, simplesmente não teve jogo do Ferroviário. O Ferroviário só tinha uma ou outra situação de perigo na bola aérea defensiva. Esse o grande sinal de alerta para o Ceará, algo para a comissão técnica do Moza trabalhar. O Ceará cometeu alguns erros ali de bola parada bem preocupantes. Mas falando do Ceará, né? O Ceará vem a campo hoje com o Matheus Araújo vindo na função do Fernandinho, né? Assim, o Pedro Gilmar voltou para a equipe e tal, mas se a gente analisar friamente, essa era a grande mudança. Teve a necessidade de troca, a saída do Alex Silva contundido para a entrada do Rafael Ramos. Isso o Ceará faz 1-0 num gol, numa jogada que pode acontecer muito ao longo do ano. O Vina é muito bom nesse tipo de batida. Bate a falta, gol do Pedro Gilmar, garoto da base. Aliás, a base fez bonito para o Ceará hoje. E a partir dali que se viu foi um jogo no Ceará sem forçar, sem criar uma quinta marcha, controlando com alguns movimentos bem interessantes, que acho que a gente precisa observar. Primeiro, o muito uso de Bruno Ferreira na saída de bola. Nem tanto o movimento do Zanocelo vir buscar entre os zagueiros, que a gente se acostumou a ter uma linha de três, nem tanto aquela de um lateral ficar junto com os zagueiros e você ter essa linha de três espetada os jogadores para o lado. Muitas vezes a saída com o Bruno, que por sinal, principalmente no segundo tempo, errou bastante e no lance do gol do Ferroviário, inclusive, o escanteio sai de uma saída de bola errada do Bruno, que depois é forçado a fazer a defesa e sai o gol no escanteio coral, quando o jogo já estava 3-0. Então não significou muita competitividade, mas mostra que se essa ideia for para evoluir ao longo da competição, vai ser de muito trabalho para os preparadores de goleiro, para o Mozart e para o Bruno Ferreira, ou para o Richard, enfim, quem for o goleiro do Ceará. Mas é interessante movimentar isso. Outra coisa que eu achei interessante foram movimentos no meio de campo do Ceará em certas situações. Uma espécie de diamante em que o Zanocelo ficava por dentro, Lucas Lima abria da direita, Matheus Araújo abria na esquerda, o Vina ficava livre, flutuando, com o Luca à frente e o Pedro Henrique ainda mais à frente, sem tantas responsabilidades defensivas. Saindo daquele 4-2-3-1 mais tradicional, em que os dois volantes jogam mais ou menos em linha, dando liberdade ao Lucas Lima para chegar de um lado, dando liberdade para o Matheus Araújo aparecer também. Matheus Araújo, o grande nome do jogo, com 2 gols, aparecendo bastante, no momento até que o Ceará aproveitou o grande erro defensivo do Ferroviário, que ao se lançar no ataque, não tinha a menor proteção para os avanços do Pedrinho, lateral esquerdo, e dali o Ceará encontrou espaço para caramba para fazer o 2-3-0. Poderia ter feito ainda mais ainda no primeiro tempo, se tivesse tempo para isso. Segundo tempo, o jogo muito mais morno, muito mais controlado. O Ferroviário não se lançava tanto ao ataque, o Ceará, obviamente, economizando. Você não vai gastar sua energia num jogo que já está 3-0 desde o intervalo. E aí o Musa, de novo, a exemplo do que fez contra o Tirol, detectou rápido e fez boas mudanças. A entrada do Melk, a entrada do Juan Alano, a entrada do próprio Fernandinho, em que retomou um pouco daquela coisa de quem quer mostrar serviço. O Ceará até toma o gol, como a gente falou, na cobrança de escanteio, o gol do Mena, mas rapidamente, quando acelera, fazia gol, quando acelerava, criava situações,
vem o gol do Lucas, numa grande jogada do Melk, acho até que o Melk, no final, foi excessivamente individualista, mas a coisa acabou dando muito certo, sobrou para o Lucas fazer o gol, e depois o gol do Fernandinho, que, primeiro, a boa assistência do Juan Alano, né, batendo de primeira, colocando o companheiro na cara do gol, facilitando o jogo. Segundo, interessante ver o desafogo do atleta, só notar a tamanha vibração de todo mundo que estava no banco de reservas do Ceará. Fernandinho não é um craque, é um jogador que muitas vezes erra na tomada de decisão, mas é um cara que pode ser útil para o Ceará sim ao longo da temporada, principalmente pensando em Série B, de onde ele se destacou jogando, por exemplo, pelo Mirassol. Então, descartar um jogador logo no início do ano é algo que me incomoda, que eu não faço. Por mais que você olhe e detecte, agora não dá para ele ser titular. Matheus Araújo, numa situação diferente, numa característica diferente, está pedindo passagem, potencialize o Matheus Araújo, mas não se jogue fora o Fernandinho, que ele pode ser, sim, útil ao Ceará ao longo da temporada. Acabou marcando um belíssimo gol que participou dessa goleada. No mais, é o protocolo do Campeonato Cearense. O Ceará vai estar na semifinal do campeonato, dificilmente ficará fora da final. Teria que ser uma grande surpresa se o Iguatu ou o Floresta o eliminassem na semifinal, porque o nível técnico, mesmo num time ainda em formação, mesmo num time em formação mesmo, tá chegando gente semana passada aí, o Mateuzinho, o Ronald Carvalho, o Júlio César, garotos da base sendo inseridos nesse processo, mas a diferença de nível técnico é muito grande. E hoje, eu entendo que o Ferroviário veio cansado, eu entendo que o Ferroviário teve seus desfalques, mas foi mais uma prova da diferença de nível que o Campeonato Cearense encontra entre os menores para Ceará e Fortaleza. Quando Ceará e Fortaleza fazem uma partida minimamente consistente, eles saltam aos olhos em relação aos demais. Vamos ver se o resto do campeonato seguirá com essa mesma tônica. O fato é que hoje foi uma goleada sem o Ceará precisar fazer um super jogo, mas uma goleada justíssima, sem dificuldade, um 5-1 que o torcedor alvinegro ficou muito feliz. De sinal amarelo para a comissão técnica, a bola aérea defensiva precisa requer cuidados, e isso não é só o goleiro, só os zagueiros, é todo o sistema de defesa do Ceará nesse tipo de jogada. Eu quero saber a sua opinião, o que, é que você achou do jogo, quem foi o grande destaque da partida. Por favor, use os comentários, por favor, se inscreva aqui no canal se você não tiver inscrito, deixa o like, deixa o hype. Estou por aqui o tempo todo falando sobre futebol.